Capítulo 180, Enfrentando um artista marcial do reino Ouqian. Tradução, do Corran Revisão, Zezin. Quanto ao quartzo vermelho, Lin Ming não sabia o porquê, mas ele tinha um forte pressentimento de que, se ele perdesse essa oportunidade de escolher, ele nunca mais conseguiria obtê-lo novamente. Portanto, Lin Ming desistiu da rota relativamente segura de escolher pílulas e, em vez disso, escolheu o quartzo vermelho. Como quiser. Com um pensamento de ânimo, os outros dois tesouros foram tirados e apenas o quartzo vermelho com aquele filamento carmesim dentro permaneceu. Humano no julgamento de fundação, o tesouro que você escolheu dos três é o mais precioso e também foi o mais difícil de obter. Uma vez que você escolheu este tesouro, então você não receberá recompensas adicionais dos 6 graus nível, o julgamento do emissário divino. Em outras palavras, se você não conseguir atravessar os 7 graus nível, então você não receberá nada mais do que o que você já obteve nos 5 graus nível e abaixo. Quando Yamo falou, Lin Ming começou a se tornar insuportavelmente excitado até atingir o estado de extremo êxtase. Mas, conforme ele continuou, o humor de Lin Ming mergulhou até o fundo do abismo. Esta aposta era simplesmente muito alta. Se ele não conseguisse passar pelos 7 graus nível, então seria simplesmente o mesmo que tentar buscar água com uma rede de bambu. Lin Ming contou com receber algum tipo de poder dos 6 graus nível. Mesmo que não fosse algo que aumentasse seu cultivo, poderia ser alguma outra forma de força. Ele sentiu que ele tinha uma pequena chance de passar nos 7 graus nível, mas agora que a esperança se evaporou. Ele tinha que passar nos 7 graus andar de uma única vez. Yamo já havia desaparecido depois de falar. Lin Ming não perdeu tempo. Ele imediatamente se sentou com as pernas cruzadas, puxou uma pedra de verdadeira essência e começou a revolver a fórmula do verdadeiro caos primordial. Desta vez, seu tempo de recuperação foi muito maior. Antes de tentar os 6 graus andar, ele teve que restaurar sua força ao seu pico de condição e ajustar seu estado mental ao máximo. Nos últimos 19.000 anos, não havia uma única pessoa que chegou ao pagode do feiticeiro que tinha conseguido passar pelos 6 graus nível. Fora do pagode do feiticeiro, Nai já estava esperando há muito tempo. Nashui estava em um canto, adormecida. Era como um gato que estava enrolado em um canto da câmara, coberto da cabeça aos pés pelo casaco de Nai. Nai calculou que deveria estar no início da manhã, perto do amanhecer. No entanto, nada aconteceu dentro do pagode do feiticeiro. Isso fez com que Nai se sentisse um tanto angustiada. Ele realmente entrou no reino celestial. Porque ele estava no reino celestial há tanto tempo. Algum acidente ocorreu. Nos registros de Nayanda, ele não especificou quanto tempo ele esteve dentro do reino celestial. Mas, de acordo com as entradas antes e depois que ele entrou e as descrições do ambiente circundante e quando ele almoçou e jantar, Nai conseguiu estimar grosseiramente que ele ficou no reino celestial por 1 ou 2 horas. Mas Lin Ming estava por dentro por pelo menos 4 ou 5 horas. O que causou que Nai se sentisse mais ansiosa era que Nayanda havia registrado aqueles que entram no reino celestial, se a força deles fosse insuficiente ou fossem incompetentes, então poderiam morrer. Nai instantaneamente apertou seu peito enquanto sentia seu coração apertar. Havia várias vezes que queria entrar no pagode do feiticeiro para investigar, mas ela se absteve de fazê-lo. Afinal, todos só tinham uma chance de entrar no pagode do feiticeiro e agora não era o melhor momento para ela. E o mais importante, era simplesmente inútil, mesmo que ela entrasse no pagode do feiticeiro, a sua força estava muito longe da de Lin Ming. Nai esfregou com frustração sua testa. Ela tateou as páginas ásperas de pele de carneiro em suas mãos, inquietas. Grande irmã. A voz sonolenta de Nashui gritou por trás. Nashui, você está acordada. Grande irmã, a que horas são? Disse Nashui enquanto ela se acordava e se esticava.
Depois de uma noite de dormir no chão de pedra áspera, suas costas estavam doloridas. Felizmente para ela, ela era uma artista marcial. Se ela fosse apenas uma garotinha normal que dormiu em um piso para a noite, suas costas já ficariam machucadas ao ponto de ficarem manchadas de preto e azul. Não tenho certeza. Deve ser logo antes do amanhecer. Oh, o grande irmão Mu ainda não saiu. Não? Nai suspirou. Grande irmã, você acha que o grande irmão realmente entrou no reino celestial? Se ele sair, então ele não seria um herói tão bom quanto Nayanda. Nai relutantemente assentiu e disse, ele deveria ser. Era só se ele voltasse com segurança. Lin Ming finalmente entrou no 6 graus nível do julgamento de fundação da vida e da morte, o emissário divino. Quando ele chegou a este mundo, Lin Ming viu que ele estava dentro de um enorme templo branco aberto, flutuando no ar. Ao redor do templo estavam 9 colunas em forma de dragões enrolados, cada um com mais de 1000 pés de altura, atingindo o céu. Lin Ming estava em uma vasta praça em frente a este edifício. Ao redor dele, as montanhas celestiais estavam suspensas no ar e as altas cachoeiras de dezenas de milhares de metros de altura derramaram das montanhas celestiais suas torrentes furiosas, transformando-se em inúmeras gotas prateadas antes de caírem no vazio sem fundo. Na frente de Lin Ming, havia um homem de meia-idade vestindo roupas azuis e carregando uma espada amarrada nas costas, de frente para Lin Ming. Seu cabelo estava amarrado em um nó apertado, meio preto, meio branco e com mais de 2 metros de comprimento. Lin Ming olhou para o cultivo desse homem, seu coração ficou gelado. Ele era realmente um mestre Ouqian. Ele era apenas um mestre no nível inicial do reino Ouqian. No entanto, existia uma mudança qualitativa essencial entre um artista marcial no período de condensação de pulso e um mestre Ouqian. Lin Ming sentiu amargura em seu coração. Sua idade óssea era de menos de 16 anos e, no entanto, ele tinha que enfrentar um mestre Ouqian no 6 graus andar. Se alguém pesquisasse por todo o continente da queda do céu, alguém poderia encontrar um garoto de 15 anos que tivesse a força de um mestre do reino de Ouqian. O homem de meia-idade silenciosamente se virou. Seu rosto parecia nebuloso, como se houvesse luz e escuridão dentro. Sem dúvida, este era o inimigo que Lin Ming tinha que derrotar. Esta era também a primeira vez que Lin Ming enfrentaria um mestre do reino Ouqian. A diferença entre o nível de pico do estágio de forjamento ósseo e o nível inicial do reino Ouqian era de 1 estágio e meio. Isso pode não ter soado demais, mas no caminho das artes marciais, a disparidade entre cada domínio de cultivo apenas aumentava. Do estágio de forjamento ósseo ao período de condensação pulso, os meridianos do corpo de alguém seriam abertos e conectados e a verdadeira essência poderia fluir livremente e sem obstáculos. Isso já era um grande salto. Do período de condensação de pulso ao reino Ouqian, a verdadeira essência se reunia dentro do Dantian e amplia os meridianos do corpo inteiro sem parar. Este também era um grande salto. Lin Ming não tinha certeza de que ele poderia unir esses 2 saltos qualitativos maciços no cultivo e lidar com um mestre do reino Ouqian. Pegue sua lança. Lin Ming ficou surpreso. Não só o homem de meia-idade falava, mas também usava a linguagem do reino divino. Lin Ming agarrou sua lança na mão direita. Seu cotovelo estava pressionado contra o eixo e a base descansava contra o corpo. Ele apontou essa lança de quase 10 pés de comprimento ao homem de meia-idade e o desafiou. O homem de meia-idade brandiu a sua espada e disse lentamente, você, está condenado a perder para mim. Tch! À medida que o ponto da espada deixava a bainha, houve apenas um círculo de luz que soava enquanto o ar era dividido pela espada. O homem de meia-idade empunhou a espada e atacou Lin Ming. A velocidade do homem de meia-idade era simplesmente absurdamente extrema à medida que se aproximava do limite. E sua espada veio de um ângulo inconcebível. Não importava como alguém quisesse se esquivar, eles não podiam escapar dessa espada.
Fluido como seda. Lin Ming gritou e estocou com sua lança. Como ele não conseguia ver o caminho da espada do homem de meia-idade, Lin Ming usaria sua força para quebrar seu movimento e usar uma enorme quantidade de verdadeira essência vibrante para bloquear a espada. Peng! O vento da espada se dispersou. No entanto, os 5.000 filamentos de essência verdadeiros vibrantes de Lin Ming foram destruídos em grande parte. Ele mexeu os dedos dos pés e rapidamente se afastou. Ele consumiu uma grande quantidade de essência verdadeira, mas foi gerenciável. Lin Ming começou a revolver a fórmula do verdadeiro caos primordial e a energia de origem do céu e da terra em volta dele continuamente se espalhou pelo corpo dele, restaurando rapidamente a verdadeira essência que ele utilizara. O cultivo de Lin Ming era agora apenas no nível de pico do estágio de forjamento ósseo, mas sua resistência e sua energia superaram a de um artista marcial normal do período de condensação de pulso. Milímetro. Aquele artista marcial de luz e escuridão mostrou um indício de curiosidade e enviou um olhar atônito para Lin Ming, que conseguiu afastar sua espada. O artista marcial de luz e escuridão movimentou o pulso e a espada golpeou exatamente como antes. No entanto, desta vez havia uma camada de luz vermelha que cobria a lâmina. Era claro que o artista marcial de luz e escuridão utilizou uma técnica marcial. Um ataque de uma técnica marcial de um mestre do reino Ouqian. Lin Ming apertou firmemente a mandíbula e todo o seu corpo entrou em erupção com um dilúvio de verdadeira essência. Chamas como lótus vermelhos cintilantes floresceram na ponta friamente brilhante da lança pesada profunda e suave. As chamas se moveram e se mesclaram com os 5.000 filamentos de verdadeira essência vibrantes, avançando para a espada do artista marcial de luz e escuridão como uma legião de dragões ardentes. Bang! Não houve nenhum movimento chamativo ou extravagante, pois a lança e a espada simplesmente bateram uma contra a outra. Uma explosão de verdadeira essência explodiu como uma onda de choque enquanto se espalhava em todas as direções. Embora Lin Ming tivesse conseguido se defender contra a espada do artista marcial de luz e escuridão, ele não conseguiu parar as ondas de choque. A verdadeira essência raivosa era semelhante a armas escondidas que atacaram o corpo de Lin Ming. Era como se várias facas tivessem sido estocadas nos órgãos de Lin Ming, a dor era terrível. Embora Lin Ming sentisse como se o sangue dentro de seus órgãos estivesse vazando, depois de se examinar, ele descobriu que não havia uma lesão grave. Milímetro. Resiste. Lin Ming estava com êxtase. As capacidades defensivas de seu corpo superaram até suas próprias expectativas. Ele tinha sido capaz de se defender contra o vento da espada de um mestre do período de condensação de pulso e agora ele também foi capaz de afastar as ondas de verdadeira essência de um ataque de mestre do reino Ouqian. Já que você pode chegar aos 6 graus nível, você realmente é extraordinário. O homem de meia-idade revelou um pouco de apreciação. Ele não subestimou mais Lin Ming por causa de seu cultivo. Quando Lin Ming observou a expressão do homem de meia-idade mudar, um pensamento inchou em sua mente. Este homem de meia-idade não era uma marionete que se condensava da energia de origem do céu e da terra, mas era realmente uma pessoa viva. Ele era o mesmo que Amo, também uma vez servo do feiticeiro. Venha novamente. O homem de meia-idade brandiu sua longa espada e avançou correndo em direção a Lin Ming. A manifestação de verdadeira essência. Lin Ming levantou sua lança para enfrentar o ataque. Os dois trocaram uma série de golpes. Embora cada golpe não fosse particularmente rápido, cada ataque e golpe era preenchido com uma força furiosa e uma feroz verdadeira essência. Uma vez que o cultivo do artista marcial de luz e escuridão ultrapassava largamente o de Lin Ming, quase só ele estava atacando, enquanto Lin Ming só podia esquivar e defender. Embora ele tivesse o poder do trovão e do fogo junto com a técnica fluido como seda, Lin Ming ainda estava em perigo alarmante.
Se não fosse pela técnica de movimento Hulk dourado quebrando o vazio, então ele não teria tido nenhuma maneira de esquivar repetidamente o vento da espada do homem de meia idade e já teria perdido até agora. Ping 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 ping. Várias dezenas de ataques tinham sido trocados entre os dois. A verdadeira essência turbulenta separou o terraço de jade do Palácio Celestial, as peças de jade quebradas eram como inúmeras gotas de água que salpicavam do céu como cachoeiras brilhantes. Em colisões tão ferozes, o artista marcial de luz e escuridão não foi ferido, no entanto, Lin Ming realmente sofreu as repetidas consequências das ondas de choque de verdadeira essência. Se não fosse pela energia verde do escravo das bruxas que alterou seu corpo e aumentou seu poder defensivo, então seus órgãos já teriam se rompido e ele teria perdido há muito tempo. Bang! Com uma explosão, Lin Ming foi enviado voando para trás várias centenas de pés. Ele apenas se levantou com o apoio da lança pesada profunda de suave e limpou as manchas de sangue pingando dos cantos de sua boca. Ele estava ferido, mas não havia nada de grave demais. Com sua poderosa vitalidade sanguínea apoiando-o, Lin Ming poderia até sentir que suas lesões internas estavam se recuperando lentamente. Embora ele não tenha ferido gravemente, a questão ainda permaneceu. Como ele poderia ganhar?